Olá, amigos, meus caros irmãos, este é o canal do Zaraba. Continuemos sobre esta polêmica e esta crise sem sentido que se abate sobre o Brasil, sobre vários países do mundo, por causa do vírus chinês. Mas aqui o destaque é para a mídia, a mainstream mídia, que aborda esse assunto de uma forma desproporcional. Vejamos as mortes que ocorreram na China, por todo lado, na Itália, que já ultrapassou a China. Se formos contabilizar tudo, deve ter umas 7 mil pessoas, digamos que seja 10 mil pessoas mortas pelo vírus. Ora, H1N1 no Brasil, em passado recente, matou 2 pessoas por dia, 700 pessoas por ano. Fora as mortes por dengue, por tuberculose e por iatrogenia. Iatrogenia significa mortes decorrentes de procedimentos médicos, mau atendimento, aplicação de remédios errados e erros médicos propriamente dito. Nos Estados Unidos, a iatrogenia ela mata 250 mil pessoas por ano. E lá o caos está instalado por causa do coronavírus, que é apenas uma cepa de um vírus que causa gripe. E no organismo debilitado, com baixa imunidade, qualquer vírus pode acarretar males para a saúde do indivíduo. Pode agravar o seu estado de saúde decorrente de outras doenças que ele carrega. Mas aqui então, o foco aqui é na mídia. O jornalista, o compromisso social do jornalista é com a verdade, é com a busca da verdade. Mas infelizmente nos últimos 30 anos, aqui no Brasil, as universidades foram aparelhadas pelo gramicismo, pelo marxismo, e transformaram todos esses profissionais que se formam todos os anos, seja de que disciplina for, em ativistas políticos da esquerda. E são analfabetos funcionais. Eles não sabem ler, não sabem escrever, não sabem interpretar um texto. Então, nós temos aí a classe de jornalista hoje, analfabeta, burra, mas, no entanto, competente como ativista político para destruir reputações, assassinar reputações e jogar o país nas trevas, como vem ocorrendo nos últimos anos. O compromisso da verdade com a verdade não é só do jornalista, deve ser de todo ser humano. A busca da verdade, porque a verdade liberta. E o jornalista, ele foi treinado nessas universidades na retórica e no sofisma. Basicamente, no sofisma é que os professores esquerdistas se atêm mais. A retórica é o discurso bonito, o discurso oratio em latim, aquela coisa bonita, uma pessoa que fala bem, que tem uma boa argumentação, embora vazia de conteúdo. Enquanto que o sofisma é aquele discurso falso que induz a pessoa a acreditar naquilo que é falso. Ele usa de argumentos falsos com ares de verdade para enganar o bobo com a casca do ovo. Esses dois elementos que os jornalistas atuais não sabem definir de forma clara, mas sabem usar. E seus diretores mais preparados os induzem
adotar essa narrativa para impactar e produzir fake news em profusão. E com o coronavírus, com esse vírus chinês, não foi diferente. Primeiro porque devemos analisar esse fator que gerou muitas especulações, se o vírus foi fabricado ou se foi um acidente em Wuhan, na China, isso é o de menos. O fato é que o Partido Comunista Chinês soube muito bem aproveitar essa crise para ganhos políticos e econômicos. Além do mais, nós devemos lembrar que a KGB e as inteligências desses partidos comunistas, do PCC lá da China, e o partido e a KGB, que tem outro nome, na Rússia, em Cuba, por todo lado onde esses malditos satanistas estão espalhados, nos Estados Unidos, sabem usar muito bem a técnica da desinformação para propagar a confusão, dividir e assim impor a sua narrativa. De forma que, se você hoje, em todas as cidades brasileiras, por causa da televisão e das emissoras de rádios, desses jornalistas criminosos, porque estão divulgando notícias sem fundamento da verdade. Eles citam fontes e essas fontes são falsas. De forma que os cidadãos brasileiros, inclusive do interior, eles estão em pânico, porque qualquer um deles sabe ou intui, por causa dessa narrativa do jornalista, de que se ele pegar o vírus, ele está fudido, ele está morto, ele vai morrer. O que não corresponde à verdade. Mas nisso, assim como os partidos, essas empresas jornalísticas, todas elas estão a serviço do comunismo. As redações são infestadas de comunistas. Todos esses grandes jornais estão a serviço do comunismo, de impor uma ditadura e obter lucros com isso. Eles querem derrotar os governos conservadores, seja na Polônia, na Inglaterra, nos Estados Unidos e principalmente aqui no Brasil. Eles querem criar o caos econômicos e já criaram para derrotar o governo e impor sua narrativa de que a equipe que está aí é incompetente. Sendo que as equipes que passaram desde Fernando Henrique Cardoso até Lula, Dilma e Temer, eles afundaram o país na recessão econômica por causa do fantástico assalto aos cofres públicos, nunca registrado na história mundial. Esse ex-presidiário, Dilma, Temer, Fernando Henrique Cardoso, são cânceres na nossa política. E o Congresso Nacional, boa parte desse Congresso está metida em negócios, em corrupção, propriamente dito. Muitos deles estão com seus nomes das relações da Odebrecht de propina, como os dois principais líderes lá, o presidente do Senado e o presidente da Câmara, são ladrões, são corruptos. Um país que tem em sua Câmara, em seu Senado, dois corruptos, o que nós podemos esperar que vem dessas duas casas, manipulada por corruptos, e com amparo e com aval de um STF covarde, canalha, que o sustentam, sendo que eles deveriam tocar à frente os processos e mandar todos eles para a cadeia. Mas os ministros também têm culpa em cartório. O STF, a capivara deles não é menor do que a dos deputados. Assim, hoje, temos aí o caos instalado no país. Pequena cidade onde não há ocorrência do vírus, estão fechando seu comércio. Conversei com um comerciante anteontem
e ele me revelou que caiu 80% do seu negócio e assim por diante. As pessoas correndo para o supermercado, acabou o álcool gel na farmácia e nego correndo para comprar papel higiênico como se todo mundo fosse morrer de caganeira. E também proibição por parte do prefeito de aglomerações. Aqui no interior, numa cidade pequena, que não tem ocorrência desse vírus. E agora nós temos aí medidas fascistas dos governadores do Rio, aqui de Minas Gerais, de São Paulo e de todo o país, fechando praias, fechando aeroporto, fechando shopping, fechando tudo, para manter as pessoas aprisionadas em suas casas. Como se isso fosse evitar a propagação do vírus. Como se isso fosse capaz de parar esse inimigo invisível que veio lá da China para causar a desgraça no Ocidente. Coisa de Partido Comunista. Eles não estão preocupados com a quantidade de mortes ou com os prejuízos econômicos que podem causar, porque é próprio, é da natureza do comunista o assassinato, as mortes e a desgraça para prevalecer com a sua narrativa, prevalecer o seu regime, que é de escravização e de medo. Eles ficam por cima da carne seca, mas a população vive na miséria, como a China. O povo chinês, desde 1956, vive na escravidão. Todos que nasceram após esta data não sabem o que é a liberdade. Não tem. Eles têm religião? Não tem. Tem lá o zen budismo, o taoísmo, que para nós cristãos são seitas pagãs. Eles não acreditam no nosso Deus, né? Então, é isso. Devemos afirmar que se fosse um país sério mesmo, tivéssemos leis rigorosas, a maior parte desses jornalistas estariam presos, cumprindo prisão em regime fechado. Temos aqui, por exemplo, essa frase aqui na tela, que é de Joseph Pulitzer, que dá o nome a um prêmio anual de jornalismo. E vemos aqui que a dona Véia Cagalhães, aquela apresentadora da TV Cultura de São Paulo, foi revelado seu salário, o seu contrato que estava escondido, depois que o deputado estadual Douglas Garcia, do PSL, revelou o quanto Dória, governador do estado de São Paulo, paga para esta jornalista ficar 24 horas falando mal do presidente Bolsonaro e difundindo fake news, seja através da emissora de TV ou através de sua militância nas redes sociais, ela recebe nada menos que 500 e poucos mil por um contrato de 2 anos, o que dá cerca de R$22 mil por mês. É uma prostituta da imprensa. Não se pode nem falar em prostituta, porque isso não dá para igualar, porque pelo menos a prostituta, ela vende o serviço, que é prazer, e cobra por isso. Agora ela faz um serviço muito pior, que é a desgraça de toda uma população. Ela se vende, vendeu a sua dignidade, olhando para o seu próprio umbigo, ficando na sua casa com seu rico dinheirinho, porque ela não ganha só isso, ela tem outros ganhos. Seu marido é assessor do PSDB, tem envolvimento com esses políticos corruptos, como Aécio Neves, então eles estão bem de vida. Agora que a população se foda. É assim que esses comunistas, esses canalhas, esses corruptos pensam.
Essa Vera Magalhães, na verdade, é uma prostituta da imprensa. Aqui, no termo de que se vende para objetivos escusos. Então nós temos aqui a frase de Joseph Pulitz. Com o tempo, uma imprensa cínica, mercenária, demagógica e corrupta formará um público tão vil como ela mesma. É isso que a Globo, Lixo, a Foice de São Paulo, Estadão, a Veja, Isto É, Época e toda esta mídia está fazendo com a população brasileira, transformando as pessoas em pessoas cínicas, porque essas pessoas ainda insistem em ligar a TV, em ler esses jornais mentirosos, as plataformas desses jornais da internet que difundem mentiras e mais mentiras. Veja bem, o sofista, ele usa um pedaço da verdade para criar toda uma narrativa falsa. E essa é uma especialidade dessa imprensa brasileira. Assim sendo, eu rogo para você, para a sua família, não ligue, desligue essa televisão, não ouça as rádios CNN, todas essas rádios que se tem por aí. Procure alguma que tenha um conteúdo mais comprometido com a verdade. A Stockwave, por exemplo. A televisão, desligue, jogue esse aparelho fora, porque quem vai lucrar com essa crise também com as pessoas em quarentena, quem é? A Netflix e essas redes de televisão, que as pessoas vão querer passar o tempo e ficar à frente dessa porcaria, se expondo às mentiras de Satanás, desses filhos do Satanás. Se você está em quarentena e vai permanecer por força dessas obrigações fascistas que os governos estaduais estão impondo na população de todas as cidades, use o seu tempo para coisas produtivas, leitura de bons livros, jogos inteligentes, xadrez, curtir a cozinha, né? Enfim, não se deixar se contaminar com os discursos falsos dos filhos do Satanás. E mantenha-se em oração. Ore todos os dias, principalmente às 15 horas, que é uma grande corrente mundial, nesta hora, para pedir a Deus que se interponha entre nós e esses filhos do Satanás, que são os comunistas. Muito bem, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe e até o próximo. Muito obrigado.